Por quê? Porque as terras lá, Mate e Laranjeira, eram terras do governo que estava arrendado para essa empresa. Vocês lembram na aula passada? Era a empresa, era o Estado dentro do Estado. Então estava em confronto. Pronto. Ou seja, esse período aqui é uma grande crise, cara. Crise, briga para tudo que é lado. Caetano rompe com PRC. PRC é o Partido Republicano Conservador de Pedro Celestino. E se filia ao PRGM, que é o Partido Republicano de Mato Grosso. Isso provoca uma guerra entre os grupos armados dos dois partidos. Caetano renuncia e é substituído por Manuel Escolástico. Alguns dias depois tenta retornar e Manuel não aceita. Isso provoca uma situação inconstitucional. Um governador em Cuiabá e outro em Corumbá. Celularzinho do professor. Pronto. Vamos embora, né? O presidente decreta intervenção federal no Estado em 1917 e coloca no fim, no impasse, nomeia quem? O interventor Dom Aquino Correia. Então é o seguinte, virou a caetanada, virou uma briga danada de um lado do outro, ninguém se entende. Um governa o sul, outro governa o norte, Corumbá, Cuiabá e aquele negócio todo. Aí o governo federal, vamos acabar com essa bagunça aí. Ele nomeia o interventor. E o interventor que ele vai nomear é esse cara aqui. D. Francisco de Aquino Correia, o arcebispo de Cuiabá salesiano. Tá? Uma grande personalidade. Ele vai ser o interventor. E depois de interventor, ele vai se candidatar e vai vencer as eleições, colocando estabilidade e paz na política regional do Mato Grosso. Dom Aquino Correia é questão de prova, cara, é potencial, cara muito importante para o Mato Grosso. Então tem que saber mais um pouco, claro que tem que saber Mato Grosso, cara. Vamos lá, tem que saber mais, tem sim. Aos 30 aqui, Francisco de Aquino Correia, nascido em Cuiabá no dia 2 de abril de 1885. E faleceu em São Paulo no dia 22 de março de 1956. Foi arcebispo de Cuiabá e governante de Mato Grosso. Cara, ele foi foi também poeta e escritor e foi o primeiro matogrossense a pertencer à Academia Brasileira de Letras. Foi também um dos principais incentivadores da fundação da Academia Matogrossense de Letras e do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso. O professor vai se candidatar. Tá? A partir deste ano, eu vou me candidatar para uma vaga, uma cadeira vitalícia para o Instituto Histórico Geográfico do Mato Grosso com muito orgulho. Aos 32 anos, conquistou o governo do Estado. Ele foi interventor em 1917 e foi eleito em 1918 a 1922 como governador do Estado de Mato Grosso. Consequentemente, aconteceu o que? Aconteceu o equilíbrio das forças e deu tranquilidade na Primeira República. Agora, professor, conta para nós aí. E na Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Vamos passar, não vamos deixar em branco essa passagem da Primeira Guerra Mundial. Eram difíceis os tempos de Primeira Guerra Mundial, sendo que no dia 22 de janeiro de 1918, tomou posse o Dom Francisco de Aquino Correia, bispo eleito pelo quadriênio total, governando por todo o seu mandato. Posteriormente foi eleito por voto direto o coronel Pedro Celestino Correia da Costa, que assumiu o governo no dia 22 de janeiro de 92, cujo mandato expirava em 2026. No entanto, não chegou a completá-lo, deixando o comando do governo por motivo de saúde em 1º de janeiro. Então é o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, nós passávamos tempos difíceis. Tá? Tempos difíceis, 1914, 15, 18, tempos difíceis. Tá? Difícil. Nenhum fato relevante para a prova de concurso para a história de Mato Grosso. Tá? Mas tem que lembrar, uma coisa que tem que lembrar, quem estava no comando no período era quem? Dom Aquino Correia.
um grande cuiabano. Na ocasião, o primeiro vice-presidente, Dr. Estevão Alves Correia, né, assumiu a presidência governando até o fim do mandato. Nesse período cruzou o chão de Mato Grosso a época Coluna Prestes, que passou por diversas localidades do estado, deixando um rastro de admiração e tristeza. O 10º presidente constitucional do estado do Mato Grosso foi o Dr. Mário Correia da Costa, que governou de 1926 a 1930. Tá aí. Coluna Prestes, olha aqui, gente. Passou em Mato Grosso. Coluna Prestes, ó. Passou em Mato Grosso, né? Os revoltosos, né? Que o pessoal falava, os revoltosos passaram por aqui, na região de Barra do Garça, né? E assim por diante. Então isso aqui são os principais fatos da Primeira República do Mato Grosso. Dr. Aníbal Benício de Toledo foi o 11º presidente do Constitucional, assumiu o governo estadual no dia 22 de janeiro, para o quadriênio de 1930 a 1934. Esteve à frente da governadoria apenas por 9 meses e 8 dias, em função dos resultados práticos da Revolução de 30. Na sequência, assumiu o governo o Major Sebastião Rabelo Leite, comandante da guarnição militar de Cuiabá. Bora, explicação importante aqui. Sai Correia, entra Aníbal. Foi o 11º presidente. Só que ele governou somente o quê? 9 meses e 8 dias. Por quê, professor? Porque o mandato dele era de 1930 a 1934. E 1930 é o fim da República Velha. Fim da República Velha. Ou seja, ele vai perder o seu trono, vai perder o seu mandato, perdendo o seu mandato. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, quando assume em 1930, ele vai o quê? Nomear interventores para todos os estados brasileiros. E aqui no estado, Mato Grosso, foi o major da guarnição Sebastião Rabelo Leite, comandante da guarnição militar de Cuiabá, assumiu aqui esse período aqui. Importante a gente ressaltar também que nesse período, antes de 30, nós temos as linhas telegráficas conduzidas pelo Marechal Rondon. Marechal Rondon. Antes de 30. Foi tão importante, gente, a demarcação, a implantação dessas linhas telegráficas, que, por exemplo, chegaram até lá no estado de Rondônia. Hoje o estado de Rondônia era território do Guaporé. Território do Guaporé. Depois do território do Guaporé, virou o estado de Rondônia. Rondônia em homenagem a Marechal Rondon. Então temos aqui uma passagem importante. Antes de nós entrarmos definitivamente na nova república, na era Getúlio Vargas, nós temos que falar sobre as linhas telegráficas, né? Temos que falar das linhas telegráficas. Com certeza, esse assunto, linhas telegráficas, é um grande assunto potencial, questão de prova. Falou em linhas telegráficas, o candidato, o aluno concurseiro, automaticamente tem que fazer uma ligação com o coronel Cândido Mariano Rondon, ou Cândido Rondon. Por quê? Porque foi ele um grande responsável pela implantação das linhas telegráficas. Cara, juízo de valor, modelo mental. No final da década de 30, há uma estagnação econômica gigantesca no Estado. Ou seja, o Estado não consegue crescer. O Estado muito grande, gigantesco, enorme. E o governo federal sem comunicação para cá, cara. Sem comunicação, afastado. Então, na tentativa de aproximar o Mato Grosso, essa região, pelos grandes centros, implantou o quê? Tentou implantar o quê? Um mecanismo de comunicação, um meio de comunicação. E o meio de comunicação escolhido foi o quê? Foi as linhas telegráficas.
Voltando um pouquinho ainda para falar para vocês da estagnação econômica, Mato Grosso é gigantesco naquele momento, gigantesco, enorme, gigantesco. O norte do Mato Grosso faz parte do quê? Lá da floresta amazônica. E a principal atividade daquela região do norte do Mato Grosso, bem no nortão mesmo, lá da floresta amazônica, era o que? Era a extração da borracha. Nesse período começa a entrar uma séria crise na extração de borracha. Consequentemente, aumenta mais ainda essa crise, essa estagnação. Então, o governo federal tenta fazer o quê? Tenta não, faz o quê? As linhas telegráficas para manter o quê? Contato com a região do norte. As linhas telegráficas, né? As linhas telegráficas. Então, como toda a Amazônia, após o declínio do primeiro ciclo da borracha, a capitania do Mato Grosso, vamos consertar esse cara, né, cara? Capitania é coisa lá do estado do Mato Grosso, né? Capitania é lá da onde? Lá da período colonial, né? Ei, professor. Estado. Aqui o estado. Só perde. Pronto, vamos consertar esse negócio, né, cara? O senhor é pauleira, né, Rolando? Como toda a Amazônia, após o declínio do primeiro ciclo da borracha, o estado de Mato Grosso, a concordância verbal, professor, não corta, Paulix, não corta, porque o professor gosta de quê? De parecer que a nossa aula é ao vivo, que não tem essa distância. Não tem essa distância, né? Então, bora, vamos lá. Agora tá certo. Como toda a Amazônia, após o declínio do primeiro ciclo da borracha, o estado de Mato Grosso passou por um período de estagnação econômica. Vale observar que o estado só perde seu primeiro território em 1943. Nós estamos estudando o quê? Finalzinho da década de 30. Vou dar um pause aqui para vocês entenderem. Só a partir da década de 30, não é isso? Nesse período o estado era gigante, cara. Era gigante, enorme o estado de Mato Grosso. Era enorme o estado de Mato Grosso. E depois, esse território do Mato Grosso, no final dessa aula, a gente vai passar uma retrospectiva do tamanho que era o estado de Mato Grosso com a configuração que ficou hoje. Hoje com consolidação atual. Em 1943, a região do Guaporé, que hoje é do estado de Rondônia, ele deixa de anexar o estado e é formado o território do Guaporé. Mas naquele momento, em 1930, então, aquela região lá do Guaporé pertencia ao Mato Grosso. O esvaziamento econômico, o isolamento dessa vasta região fez com que o governo central decidisse construir uma linha telegráfica entre Cuiabá e Porto Velho, cortando todo o norte de Mato Grosso, então uma imensa e desconhecida floresta. Grande parte da região cortada pela linha veio a construir o atual estado de Rondônia. O então coronel Cândido Mariano da Silva Rondon assumiu o comando da missão. Cara, questão de concurso. Concurseiro, presta atenção. Isso tem que constar no seu resumo do seu caderno organizadinho. Linhas telegráficas. Você tem obrigatoriamente de que fazer a vinculação com Coronel Cândido Rondon. Porque ele que assumiu essa missão de instalar as linhas telegráficas. Olha ele aí, ó. Olha o cara aí, ó. Em cima de um marco, não é isso? O marco tem um detalhe importante. 24/5/1930. Entre 1915 e 1915, Rondon trabalhou utilizando mão de obra do sul do país. Esses trabalhadores criaram povoados locais onde se instalaram os postos telegráficos, entre os quais Vilhena, Marco Rondon, Pimenta Bueno, Vila Rondônia, hoje Ji-Paraná, e a Ariquemes. A expedição Rondon contribuiu para a ocupação desta região e para a criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, que deu origem à atual FUNAI, olha aí, ele protetor dos índios, né? Ao contrário dos movimentos anteriores, cujas ações transcorreram ao norte da região, no sentido oeste, esse ciclo ocorreu no sentido sul-norte, ligando Rondônia com os centros produtores e consumidores da região central e sudoeste do Brasil. Então é muito importante, principalmente o Rondon, muito importante para o nosso estado,
e além do nosso estado, muito importante para o Brasil na questão indígena e muito importante também para o estado de Rondônia, né? Inclusive, é tão importante porque Rondônia vem do termo Marechal Rondon, Coronel Cândido Mariano Rondon. Rondônia, Rondon, olha aí, ó, que estado em homenagem a Rondon. Depois ele passa a ser coronel, depois ele vai ser Marechal Rondon. Pronto, terminamos a parte da política da República Velha. O que aconteceu? O último presidente da República, oriundo do acordo Política Café com Leite, foi Washington Luiz. Paulista Washington Luiz. Washington Luiz foi eleito em 1926 para ficar até 1930 e ficou até 1930. O Washington Luiz quebra a política café com leite. Prof, como é que é essa política café com leite? É simples. Ora, São Paulo governa, ora, Minas governa. Se o Washington Luiz ele pertencia ao estado de São Paulo, agora chegou a hora de quem? Agora chegou a hora de Minas. Só que ele não quis, cara. Ele quis que São Paulo, a oligarquia paulista, continuasse no governo. A partir do momento que ele toma essa decisão em não apoiar o candidato mineiro, não apoiar a oligarquia mineira, ocorre o quê? A quebra da política café com leite. Pronto. A união das elites regionais contra o continuismo paulista, ou seja, gerou um sentimento, principalmente entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, fizeram coalizões essas oligarquias para quebrar o continuismo paulista. Ocorreram as eleições. Getúlio, esse Getúlio é Getúlio Vargas, é o candidato a presidente e João Pessoa a vice. Só que Getúlio, candidato à presidência, não era apoiado por Washington Luiz. O candidato de Washington Luiz era o outro paulista, Júlio Prestes. Júlio Prestes era outro candidato apoiado por Washington Luiz. Claro, está no poder, quem ganha é a situação. Não é isso? Quem está no poder ganha a situação. O Washington Luiz, com Júlio Prestes, vencem a eleição. Só que são, claro, eleições fraudadas. São eleições fraudadas. O João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. Quando matam João Pessoa e vice de Getúlio Vargas, candidato derrotado, vira uma instabilidade muito grande e é motivo para o golpe. Moral da história, Revolução de 30. Revolução de 30, fim da República Velha. Um presidente agora que não fazia parte da política café com leite, Getúlio Vargas assume e vai implantar a nova república, colocando fim à República Velha. Em 1934 vai ter uma outra Constituição. Essa Constituição é diferente de 91, de 1891. Essa Constituição, o voto agora passa a ser secreto. Com um voto secreto, você acabou aquele voto de cabestro. Até hoje, o voto nosso é voto secreto. Vale lembrar que Getúlio Vargas, cara, era ministro de Washington Luiz. Fazia parte do governo de Washington Luiz. Getúlio Vargas sai do governo de Washington Luiz para se candidatar a governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele vence o governo do Rio Grande do Sul, ele é eleito lá governador. Depois se candidata ao cargo de presidente, perde para Júlio Prestes, perde porque a eleição foi fraudada. Também os dois lados, na minha opinião, roubaram. Você não sabe quem é o vencedor. Aí morre o vice de Getúlio, pronto. Aí o povo faz o quê? Faz uma revolução no Palácio do Catete, depõe o Washington Luiz, não deixa Júlio Prestes assumir e você passa a ter a Era Vargas. Né? Aí vai a Era Vargas aqui, ó. A Era Vargas. Aqui, para quem não lembra, aqui, ó, Praça da República, gente, ó. Praça aqui é a Igreja Catedral, né? Esse cara aqui aqui fica os Correios.
Isso aqui é o Palácio da Instrução. Minha mãe estudou aqui. Aí, ó, passa aqui uma foto antiga aqui. Passa a ter a Era Vargas. Vamos falar da Era Vargas agora. Para estudar a Era Vargas, nós temos que saber que a Era Vargas tem 4 momentos. Tá? Era Vargas. Então a Era Vargas, ela vem, a Era Vargas, o cara chega e acaba com a República Velha. Vai instituir a nova República, não é isso? Ele quer acabar com o coronelismo, tanto eles começam a perderem os poderes, os coronéis, né? Primeira coisa, ele vai nomear o quê? Interventores em todos os estados, inclusive o do Mato Grosso. Lembra que o Aníbal foi eleito por 4 anos e ficou somente 9 meses e 8 dias? Ele teve que sair, por quê? Porque o presidente nomeou outro interventor, porque ele representava o quê? A antiga oligarquia. A oligarquia, segundo Aristóteles, é governo de poucos, esses poucos corruptos. É um conceito filosófico para vocês, né? Governo da oligarquia. Então vem o quê? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tem 4 momentos bastante distintos. O primeiro momento é chamado de momento governo provisório. Como assim governo provisório? Ele assume em 1930, depõe o Washington Luiz, não deixa Júlio Prestes assumir a presidência, e ele monta um governo provisório. Esse governo provisório é para fazer uma nova Constituição para o Brasil e convocar novas eleições. Ele vai fazer a Constituição, fica concluída em 1934. Na primeira Constituição, a eleição indireta para presidente. O Congresso Nacional aprova o nome de Getúlio Vargas para ser o presidente. Então teve um período, que é o período que ele passa o governo provisório, de 30 a 34. De 34 em diante, ele passa a ter um governo chamado governo constitucionalista, porque ele está no comando devido a uma situação constitucional, uma ordem jurídica vigente. Então, governo provisório, anota aí, de 1930 a 34, período constitucionalista, vai de 1934 a 37. Em 37 começam as coalizões para a eleição de 38. Ele não queria deixar o caneco, a cadeira. O que acontece com Getúlio Vargas? Getúlio Vargas põe um Estado novo, um Estado autoritário. Ele põe um golpe de Estado. E aí ele passa um Estado novo, um Estado autoritário. E fica de 37 até 48. Em 48 ele é deposto por Eurico Gaspar Dutra. Aí ele sai em 1951. Ele retorna ao poder, Getúlio Vargas, eleito diretamente, democraticamente pelo povo brasileiro, de forma arrasadora. E ele volta. Ele volta ao poder. Então são 4 momentos. Primeiro, governo provisório. Ele acabou com a República Velha, instituiu um governo provisório com o objetivo de que ele fazia a nova Constituição e convocar eleições. Ele faz a Constituição, ele promulga a Constituição, o Congresso promulga a Constituição, não é ele que promulga. Tá? O Congresso elege indiretamente o presidente da República, ele passa a ter um mandato constitucional de acordo com a ordem vigente. Fica até 34, 34 ele dá um golpe, ele vai outorgar, vai impor uma nova Constituição, a de 34, a de 37. Ele assume o poder e fica 45. E esse terceiro estado é o Estado Novo, né, autoritário de Getúlio Vargas. E o terceiro, ele vai de 51 até 55. Em 55 ele vem a falecer, tá? Ele vem a falecer porque ele vai o quê? Ele se suicidou, tá? Ele vai se suicidar, na verdade ele suicidou, e o Café Filho assumiu o vice-presidente, né? Ele assumiu a vice-presidência, tá? Tá certo? Só um pouquinho. Polico, você atende para mim aqui, por favor? Tá, então vamos lá. E o Mato Grosso, como é que teve isso aí? Vamos lá. Então, Eras Vargas, Getúlio Vargas, o presidente que ficou mais tempo no poder, tá? Tá aí. Quebra da Bolsa de Valores. Vamos lá. Uma coisa importante aqui, gente, quero falar para vocês. Muito importante.
Alguns fatores que ocasionaram. Em 29, houve o quê? A quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O Brasil, em 29, ele era unicamente agroexportador. Agroexportador. Vendia praticamente para aqui para os Estados Unidos. Principalmente café. Moral da história. Os Estados Unidos quebrou, que comprava o café do Brasil. Pronto. A economia brasileira agora não tem para quem vender café, cara. Entrou no colapso. O Brasil comprava os produtos também dos Estados Unidos. Então, em 29, houve a quebra da Bolsa de Nova York, em 29. Ou seja, consequentemente, repercutiu no Brasil de forma considerável. A crise econômica agravada pela queda da Bolsa de Valores de 29, que repercutiu diretamente sobre as forças produtoras rurais, que perderam do governo os subsídios que garantiam a produção. Então foi um caos, né? A partir desse momento, com Getúlio Vargas, o Brasil passou a ter um novo ciclo econômico. Um ciclo baseado no quê? Na substituição das importações. Getúlio Vargas foi o primeiro presidente do Brasil a instituir um parque industrial. Um parque industrial. Visava o quê? A substituição das importações pela industrialização dos produtos de base. Ou seja, indústrias. Essas indústrias, elas eram instaladas aonde? No campo ou nas cidades? Exatamente, nas cidades. Então elas eram instaladas na cidade. Nas cidades. Eram instaladas nas cidades. Nas cidades tinha mão de obra? Não tinha, professor. Então o povo do campo que estava sem emprego, porque não tinha mais a produção, não tinha mais para quem vender, foram morar na cidade. Na cidade tinha indústria, a indústria tinha emprego. Daí começa a ter um fenômeno populacional importante, o tal do êxodo rural. O êxodo rural é a saída do homem do campo para morar na cidade. Uma mudança gigantesca, mudança de cultura. Então, o modelo agrário por exportador dependente cede lugar para o modelo de substituição das importações e indústrias. O novo ciclo econômico, uma ideologia política nacional de desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo. Falando um pouco do governo provisório de Getúlio Vargas. A Revolução de 30 leva Vargas à oligarquia gaúcha ao poder. Vargas nomeia interventores para todos os estados, na maioria tenentes. Nosso aqui foi major. Né? Nosso foi major. Já falamos sobre esse cara já aí. Pode cair em concurso? Claro que pode. Por que ele tem que nomear interventores? Porque ele tinha que romper com a antiga estrutura da República Velha, da oligarquia. O presidente aqui, o governador do estado de Mato Grosso, cara, também fazia parte do quê? Dessa representatividade. Então ele nomeia o interventor para dar unidade de governo na nova república. Pronto, vai impor interventor em todos os lugares. Durante o governo provisório nós tivemos como interventores Antônio Mena Gonçalves, Arthur Antunes Maciel, Leônidas Antero de Matos, César de Mesquita Serva, Fenelon Miller e Newton Cavalcante. O Fenelon Miller, depois ele vai ser braço direito no Estado Novo, tá? Lá no Estado Novo de Getúlio Vargas, tá? Ele vai cuidar da parte da inteligência do SNI dele lá. No período constitucional, Mato Grosso teve como interventores Mário Correia da Costa, Manuel Ari e o famoso grande Júlio Miller. Falando um pouquinho dos governos desses interventores, principalmente aqueles que vão se destacar. Entre eles está aqui, Júlio Miller. A administração será caracterizada pela construção de obras que visavam modernizar Cuiabá,
escolheu para dirigir as obras a construtora Coimbra Bueno e o engenheiro Cássio Veiga, da construção de Goiânia. Suas principais obras, Residência dos Governadores, que fica ali atrás da prefeitura, o Grande Hotel, Ponte Júlio Miller, abertura da Avenida Getúlio Vargas, estação de tratamento de água da Presidente Marques, está lá a ETA lá, né? Liceu Cuiabano, Cine e Teatro, todos esses prédios ainda persistem. Né? Aqui está uma foto para deixar para a imortalidade, né? O baixinho aqui, ó, Getúlio Vargas, né? E ao seu lado, quem? Finito Miller. Aí, ó, Finito Miller, interventor do Mato Grosso, braço direito e esquerdo, de altíssima confiança do baixinho Getúlio Vargas, né? Nesse período também, teve um projeto de colonização muito importante no Estado, norteado pelo governo federal, pelo governo de Getúlio Vargas, que visava o quê? O povoamento da região oeste do Mato Grosso. Daqui surgiram várias cidades do Estado, que é chamado Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste. Mato Grosso fica na região centro-oeste do país. Fica na região centro-oeste, no oeste. Então, por que cai na prova? Marcha do centro-oeste. Não é guerra não, gente. É um projeto de colonização, de interiorização, de povoamento, de buscar o quê? Novos potenciais econômicos, desenvolver as regiões. Num projeto de colonização e interiorização do país, para se consumar a conquista e exploração de novos territórios. Então é a Marcha do Oeste. Esta, por sua vez, aconteceria baseada na pequena propriedade, na criação de colônias agrícolas subordinadas ao Ministério da Agricultura. No Mato Grosso, foi criada a Colônia de Dourados, e também foram criadas as colônias militares de fronteira do Brasil, Vai-Vai, concentradas nas fronteiras de Mato Grosso e Santa Catarina, Bolívia, Paraguai, Argentina, e Mato Grosso, Lente, concentradas em Corumbá e em Cáceres, né? Dentro dessa margem do oeste, nós temos uma expedição muito importante, que é chamada Expedição Roncador Xingu. É da região Xingu, a região leste de Mato Grosso, que ocorreu em 1943. Nessa data, aqui é a aula de história de Mato Grosso, vocês têm que saberem que nessa data, a gente vai falar já sobre isso também, em 43 caiu na prova duas coisas que podem cair na prova de vocês. Não vai cair outra coisa. Primeiro, vai cair. O examinador vai querer saber de você, cara, se você sabe o que é a Expedição Roncador Xingu, que vai colonizar a região aqui, ó, oeste do estado. Em 1943 houve o que? A criação do território do Guaporé, hoje estado de Rondônia, que foi desmembrado do território do Mato Grosso. Expedição Roncador Xingu objetivava explorar e colonizar a região do Araguaia, entre Goiás e Mato Grosso, até então desconhecida, para promover a defesa do seu território da Segunda Guerra Mundial e explorar seu potencial econômico, principalmente borracha. A ideia era atrair colonizadores europeus para a região. Para Vargas, a expedição seria responsável pela integração da região oeste ao país, essa região oeste do Mato Grosso, Roncador Xingu. Né? Aí lá algumas fotos para sinalizar esse período, né? Chefiada por Flaviano Vanice e mais tarde pelos irmãos Vilas Boas, né? No governo Eurico Gaspar Dutra. Por que governo Eurico Gaspar Dutra? Em 43, quem que é o presidente da República? Em 43, o presidente da República chama-se Getúlio Vargas. Ele fica até 45, ele é deposto pelo general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra depois vai ser eleito indiretamente presidente do Brasil pela nova Constituição de 46. E fica até 51. Getúlio Vargas vai ser eleito democrático, porque o povo adorava Getúlio Vargas, cara. Por que o povo adorava Getúlio Vargas? Porque ele era o pai do povo, cara. Papo reto entre você e eu, nós dois aqui, ó, esquecendo que eu sou professor, esquecendo que você é aluno, cara. Você trabalhava 12 horas por dia, de domingo a domingo.
Você não tinha feriado remunerado, você não tinha hora de descanso, você não tinha salário mínimo, não tinha porcaria nenhuma, era um escravo branco. Escravidão branca. Aí chega um baixinho e fala assim, agora você vai trabalhar 8 horas por dia. Agora você vai trabalhar só 44 horas por semana. Agora você tem um dia de descanso. E vai ganhar por esse dia de descanso. Agora você passa a ter direito a salário mínimo. Criou a consolidação das leis do trabalho. Parou. O professor vota num cara desse, por que eu não votaria? Então ele sai do governo em 45, em 51 ele retorna eleito diretamente de forma esmagadora pelo povo.